falar para você que está se preparando para o concurso do TJ, Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina. Eu, professor Marcelo Pertilli, aqui do Rico Domingos Concurso, vou passar rapidinho com você uma dica muito importante para essa prova, principalmente para a prova de técnico e analista, tá bem? Dá uma olhada aqui. Moçada, um dos pontos mais importantes para você são os crimes contra a administração pública, tá bem? Ponto bastante importante. No que diz respeito aos crimes contra a administração pública, a gente tem que fazer a seguinte ressalva. Esses crimes são divididos em 4 capítulos. 4 capítulos. Legal? O primeiro capítulo trabalha os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. O segundo capítulo trabalha os crimes contra a administração praticados por particular. O terceiro capítulo trabalha os crimes contra a administração da justiça. E o quarto capítulo, o derradeiro capítulo, trabalha os crimes contra as finanças públicas. Tendo por base o último edital para o concurso de técnico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nós, dando uma olhada lá, chegamos à conclusão de que o objeto do edital ficou focado em cima dos capítulos 1 e 4. Portanto, de acordo com o último edital, você precisava saber os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral e os crimes contra as finanças públicas. 2 capítulos, portanto, bastante importantes. Eu diria até que o capítulo 4 é um capítulo bem complexo. Por quê? Porque ele tem muitos tipos penais, ou seja, condutas descritas com a implicação de uma pena, que tem elementos objetivos que não são comuns para o dia a dia das pessoas, ok? Fala-se muito em conceitos que são trabalhados pela contabilidade, pela economia e etc. Tá bom? Mas, especificamente com relação aos crimes contra a administração num todo, eu preparei a análise de uma questão para você. Essa questão não é da FCC, é de uma banca aqui de Santa Catarina chamada ACAF. Mas é uma questão muito interessante porque ela trabalha de maneira global os crimes contra a administração, trabalhando inclusive crimes contra a administração não só praticados por funcionário público. Legal? Mas tem alguns conceitos aqui que podem ser bem interessantes para você. Então dá uma olhada aqui. A questão diz o seguinte: de acordo com as disposições do Código Penal relativas aos crimes contra a administração pública, assinale as afirmações a seguir e analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos dar uma olhada na primeira. A primeira diz assim: constitui-se crime de desacato o ato de desobedecer à ordem legal de funcionário público. Bom, a primeira ressalva que eu faço para você no que diz respeito a essa assertiva número 1 é de que, por jurisprudência julgado do STJ de 2016, abre aspas, a criminalização do desacato está na contramão do humanismo, porque ressalta a preponderância do Estado, personificado em seus agentes, sobre o indivíduo. Ou seja, não na época dessa prova, que essa prova foi do ano de 14, mas se fosse hoje, tá, já se poderia ter essa discussão. Ou seja, que desacato para os dias de hoje, conforme julgado, que ainda não faz jurisprudência, mas conforme julgado do STJ, seria uma conduta atípica. Mas preste atenção. Ainda para quem entende que o desacato deve sim ser considerado um fato típico, essa assertiva também estaria errada. E estaria errada por quê? Porque não constitui desacato desobedecer à ordem de funcionário público. Esse é o crime de desobediência. Tá bom? O desacato pressupõe, obviamente, desacatar funcionário público. Certo isso? Importante. Então, presta atenção, dica bastante valiosa para você que está estudando. Ler os tipos à exaustão para conhecer os elementos objetivos que os compõem. Isso é fundamental, tá? Isso é fundamental. Vamos para a segunda assertiva. Constitui-se crime de tráfico de influência o ato de solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto, olha que importante, de influir em ato praticado por servidor público. Moçada, se a gente vai, seguindo aquela lógica que eu acabei de comentar,
sobre a necessidade de conhecer os elementos objetivos do tipo e formos até o 332, a gente vai ver. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outra em vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Esse é um crime praticado por particular contra a administração em geral. Tá bom? Importante. Mas eu pus aqui para você um cuidado. Não confunda, portanto, preste atenção, esse crime de tráfico de influência com o crime de exploração de prestígio, que é um crime que está lá no capítulo 3, contra a administração da justiça, que diz assim, ó, preste atenção como as redações são bastante parecidas. 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Opa! Moçada, vocês viram aqui que a influência se dá sobre pessoas determinadas que trabalham com a administração da justiça? Portanto, esse crime é um crime contra a administração da justiça. Não confunda, portanto, cuidado, tráfico de influência com exploração de prestígio. Tá bom? Importante, isso cai bastante em prova. Assertiva número 3. Constitui-se crime de corrupção ativa o ato de oferecer ou prometer vantagem devida a servidor público para determiná-lo a praticar, ou omitir ou retardar ato de ofício. Ok, a questão está certa. Moçada, lembra uma coisa. Aqui a questão está falando de corrupção ativa. Corrupção ativa é um crime praticado por particular contra a administração, mas também temos a corrupção passiva, que é o crime praticado por funcionário público contra a administração. Tá? 333, corrupção ativa. 317, corrupção passiva. Então, cuidado, a redação do tipo foi cobrada, mais uma vez ratificando a ideia, a estratégia de estudo, de que você tem que conhecer os elementos que compõem o tipo penal, e isso só é possível lendo a exaustão esses tipos. Tá certo? Vamos para frente. Cuidado, botei aqui, não confundir com a corrupção passiva, portanto, o 317, tá? E também coloquei aqui para você a ideia da corrupção passiva, mas quero te chamar a atenção, sobretudo para o parágrafo 2º dela, porque ela também tem algumas questões que podem causar confusão em relação a outros tipos. Vem cá, parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Galera, vocês estão percebendo aqui que também é corrupção o fato do funcionário público deixar de praticar, retardar ou praticar, infringindo dever funcional, determinada conduta, cedendo a influência ou pedido de outrem. Perceberam isso? Isso é corrupção passiva também. Professor, mas por que isso pode ser confundido com outros tipos? Gurizada, cuidado, porque há quem confunda a corrupção privilegiada, que é essa figura do parágrafo 2º do 317, com o crime de prevaricação, que é quando o funcionário público ele retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou pratica contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Opa! Aqui ele pratica, não pratica, retarda, não cedendo à influência de outrem, mas sim para satisfazer interesse e sentimento pessoal. Tá bom? Cuidado, importante. E a condescendência criminosa, um outro crime que traz confusão aqui, é quando no 320 o funcionário deixa por indulgência, vai lá na tua lei, no teu código, sublinha isso, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Veja que aqui também narra uma ideia omissiva. Né? O funcionário público não faz algo que deve fazer. É prevaricação? Não, não é para atender a sentimento, interesse pessoal. Aqui é por indulgência. Opa, então se é por indulgência, é condescendência criminosa. Tá bem? Então cuidado com esses tipos, porque os elementos objetivos deles é que respondem às questões sobre as suas diferenças. Então, mais uma vez, eu ratifico.
provas do nível dessa para o Tribunal de Justiça, tanto do cargo de técnico quanto de analista, a leitura da lei é fundamental. Tá certo? Dá uma olhada aqui agora na assertiva 4. Constitui-se crime de corrupção passiva o ato de solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função de servidor público ou antes de assumi-la, mas em razão dela a vantagem devida ou aceitar promessa de vantagem. Tá certo? Também isso é corrupção passiva sim. Então presta atenção, gente, mais uma vez, estou enchendo a tua paciência com isso, mas é muito necessário. Você tem que ler os tipos penais e sublinhar os núcleos deles para que você possa lembrar na hora da prova. E os núcleos dos tipos penais, basicamente, são os verbos. Então dá uma olhada aqui. Solicitar, o funcionário público que solicita, ou que recebe, ou que aceita a promessa de vantagem indevida. Tá bem? Cuidado com isso, questão bem importante. Então, vimos que a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Tá bom, moçada? Sou o professor Marcelo Pertili, trabalho Direito Penal e Processo Penal aqui do Rico Domingues Concurso e nós, todos aqui do Rico, estamos à disposição para te ajudar nessa caminhada que a gente sabe que é complexa, mas se feita com carinho, com compromisso, organização e disciplina, você tem chance de grande sucesso. Um grande abraço para você, uma boa prova, bons estudos, nós estamos à disposição. Tchau!